Maravilha. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no tema da campanha que está hoje iniciando. E isso é muito bom, início de um propósito ao nosso coração, para nós poder absorver a poderosa palavra. Deus abençoe a vida do casal, Marcelo e a Márcia, né? Fico feliz pela vida desse casal abençoado. E principalmente pela Márcia, né, que a gente conheceu, foi ovelha desta casa, passou várias coisas e hoje está na benção, né, com o esposo aí, e a benção certa, amém. Deus abençoe a vida do Marcelinho e a sua família de forma especial, amém, querido? Deus abençoe a todos que nos honram nesta noite de forma especial. Livro do profeta Ezequiel, amém, capítulo 47, como foi lido nesta noite. Eu gostaria que a igreja, por gentileza, prestasse atenção na leitura uma vez mais da palavra, que diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi águas por debaixo do lumiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E me disse, e ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, e até a porta exterior, que dá para o oriente. E corria águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos ombros. Mediu mais 1000, mas agora era rio, mas agora era que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podiam passar. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra aqui, irmãos, é uma revelação de Deus ao nosso coração, para que a gente possa entender o que Deus quer de nós. O livro de Ezequiel é um livro muito sistemático, no sentido de você estudá-lo, porque existe livros, partes desse texto sagrado que são revelações. Segundo os historiadores e os teólogos, vão dizer que o livro também de Ezequiel é um livro de Apocalipse, ou seja, um livro apocalíptico, porque ele traz revelações da época da existência do povo de Israel, e também traz uma revelação do futuro que havia de acontecer. Então, se você olhar, o livro de Daniel também é um livro apocalíptico. O livro de Jeremias é um livro apocalíptico, que revela coisas que estarão acontecendo ao futuro. Porém, o único livro, Apocalipse, é o livro mesmo de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E nós entendemos, querido, que quando Deus chama Ezequiel, querido, não por profeta, né, mas ele chama como filho do homem. Deus chama Ezequiel, querido, para um propósito. E qual era o propósito? Porque Deus estava chamando Ezequiel para haver um despertamento no povo de Israel. Deus sempre quis, Deus sempre desejou que o homem se aprofundasse em seus mistérios. Deus sempre quis que o homem tomasse conhecimento dos mistérios dele, se aprofundar a conhecer Deus. Oséias vai dizer que
deveríamos, ou seja, devemos prosseguir em conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus na essência, conhecer a Deus no profundo, não conhecer a Deus superficial, não conhecer a Deus por uma mensagem narrada nas redes sociais, mas conhecer a Deus de verdade, de forma única e ímpar. Não conhecer a Deus de parcialidade, porque as pessoas escutam tantas coisas, ouvem tantas coisas, e hoje você tem um banquete preparado, como ali Daniel e os 3 moços tiveram aquele banquete. Aí você come o que você quiser e o que você se agrada, mas a palavra de Deus é única, e a palavra de Deus é infalível. Deus não muda, Deus é imutável. Pode passar 1 milhão de anos, Deus não vai mudar. Ainda Ele continua sendo santo. Ele é Deus que requer de nós santidade, e é um Deus que requer de nós comprometimento. Se você olhar desde a formação do homem, da criação do homem e da criação da mulher, você vai ver que no jardim do Éden Deus dá comprometimento a Adão, Deus dá responsabilidade a Adão. Ninguém, querido, está debaixo de um jugo pesado, mas nós estamos debaixo de uma autoridade divina. Não tem como eu viver o profundo de Deus se eu viver longe do templo da casa do Pai. Não tem como, querido, eu me aprofundar nas coisas de Deus se eu não entender o que Deus quer de mim. A tradução do nome Ezequiel é Deus fortalece. O nome de Ezequiel simboliza Deus fortalece, ou seja, Deus forte, o Deus forte. Então o Deus que você serve não é um Deus pequeno, não é um Deus frajuto, não é um Deus, querido, que hoje ele tem a força e amanhã já não tem mais. Você não serve um Deus, querido, que hoje ele quer derramar e amanhã já não quer mais, que hoje ele te chama para uma responsabilidade e amanhã já não te chama mais. Não, querido, nós servimos um Deus de comprometimento, nós servimos um Deus de propósito, nós servimos um Deus de restauração e que restaura. Mas se nós trazemos para a nossa limitação humana, hoje nós quer, amanhã já não quer mais. Hoje nós deseja, amanhã nós não deseja mais. Quantos aqui, querido, acordou num dia dizendo assim, hoje, ou foi dormir dizendo, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou acordar logo cedo, vou orar 1 hora, vou ler a Bíblia 1 hora, e vou jejuar, e vou evangelizar, e vou fazer isso? Quantos pensou desse jeito, mas no dia seguinte não fez nada do que pensou? Quantos fez isso? Eu fiz isso muitas das vezes. Sabe por quê, querido? Porque entenda, nós estamos acostumados a viver no raso, a falar uma língua estranha, a sentir um arrepiinho, a pular na vigília, a chorar, querido. Mas o que Deus está querendo aqui, nesse contexto sagrado do livro de Ezequiel, capítulo 47, Deus está mostrando algo muito simples e claro para nós, que Ele é esta água, que Ele é este rio. As pessoas tentam tematizar, João, esse texto, dizendo que o profeta subiu, que o profeta desceu. Não, querido, lê a história vai revelar que Deus quer ser esta água profunda no teu coração, que Deus ele quer ser, querido, esta água cristalina que renova todos os dias a tua força. Mas tem gente, Rosana, que não quer viver desta água, prefere viver bebendo água de cisterna, prefere viver bebendo água, querido, de poços, que verdadeiramente não há de uma fonte cristalina. Deus não te chamou para ser poça, Deus não te chamou para ser uma cisterna, Deus te chamou, querido, é para ir na beira do rio.
E se você olhar no livro de Zacarias, Zacarias vai trazer essa revelação no capítulo 14, verso 8. Coloca para mim na tela. Querido, Zacarias tem essa visão que quem é esse rio? Quem é, querido, este rio? E o interessante, evangelista Kennedy, que o profeta pastor não está em outro lugar. Ele não está à beira do ribeiro. Ele não está à beira do rio Querite. Ele não está à beira do Jordão. Ele não está à beira do rio Tigre. Não está à beira de nenhum rio. A Bíblia vai dizer que ele está no templo, na porta do templo. E Deus dá a visão a ele. Diga para o teu irmão, não é em outro lugar que Deus vai te dar a visão. É aqui dentro, meu querido. Hã? É aqui dentro, meu querido. Colocou aí Zacarias? Está procurando Zacarias? Ô glória! Zacarias capítulo 14, verso 8. Eu vou achar aqui na Bíblia então, querido. Já foi? Obrigado. E naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar do Oriente, e metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederão isto. Sabe o que Deus está dizendo aqui, querido? A palavra de Deus, que entra dentro de nós, ela não pode ficar parada. A palavra que entra dentro de nós, pastor, que como água viva, que vantagem tem Deus de falar com você? Que vantagem tem Deus de transmitir uma mensagem ao teu coração? Você se alegrar aqui, chorar aqui, falar línguas estranhas aqui e não sair lá para fora pregar a palavra. Que vantagem é Deus alegrar tua alma, alegrar o teu coração, você ter compromisso aqui dentro, mas você não ir propagar esta mensagem às nações. A revelação é essa desse texto sagrado. Deus chama, filho do homem, te põe-te em pé e eu falarei contigo. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus chama ele ao exemplo, querido, de muitas águas. Deus começa a falar com o teu povo. Porque, irmão, entenda uma coisa, eu não entendo. Tem momento que eu quero entender. Tem momento que eu quero entender. Tem gente que parece que tem um imã no microfone, só fala língua estranha quando está com o microfone na mão. Tem gente, querido, que só fala um orianda labaia quando está no meio da multidão. Querido, esta água, ela não empoça em mim, mas ela derrama em mim. Deus está dando uma visão ao profeta dizendo, escute, é no templo que você tem que estar. É no templo que você tem que vir. Porque em outro lugar você não vai achar água. Exemplo clássico, sim. A Bíblia vai dizer que Jesus está em Samaria, lugar que não era para Jesus passar, mas ele passa, e quando ele passa, encontra uma mulher à beira de um poço. E quando aquela mulher está no poço, Jesus está dizendo a ela, dai-me de beber. E ela disse, como pode tu ser samaritano pedir água para mim? Jesus diz a ela, moça, se tu soubesse quem te pede de beber, tu daria água, porque eu tenho uma água viva para que vai jorrar dentro do teu interior. Jesus estava dizendo para ela, até hoje você não conheceu uma palavra que te lava por dentro. Até hoje você não conheceu uma água que te purifica por dentro. Até hoje você não conheceu uma água que vai fluir do teu ventre como água cristalina. Sabe o que é isso, querido? E se você ainda continua na mesma mania, se você continua do mesmo jeito, é porque ainda não teve encontro com essas águas, ainda permanece no raso. Diga para o teu irmão, está na hora de você se aprofundar. Está na hora de você querer a profundeza de Deus para a tua vida. E a profundeza de Deus não é, Lucas, pular, sapatear, rodopiar, falar línguas estranhas, não. Mas é esta palavra, querido, que traz esperança para a minha vida.
que traz motivação para todos os dias. Eu ministrei ontem na nossa congregação em Pariquera, e eu disse isso, querido. Tem muita gente que hoje quer, mas amanhã não quer, pastor. Sabe o que é isso? Falta de ser constante. Tem muitas pessoas inconstantes dentro da igreja, colocando culpa no diabo, colocando culpa em A, em B, em C, em E. Se na verdade não é isso, é porque você está olhando para o lado errado. Deus está mandando você ficar dentro do templo e olhar para o trono do templo, porque é do trono de Deus que vai fluir água viva dentro de você. Porque, irmão, entenda uma coisa: só Deus pode dar o que Ele tem para nós. Eu não posso dar nada para você. De mim mesmo eu não posso te dar nada, porque o que eu tenho de mim mesmo é coisa pecadora, coisa carnal, física. Como disse o pastor Israel, quando eu faço a simbologia aqui, que ele dizendo: se você não quiser dar o dízimo aqui, pode dar em outra igreja. Eu estou dizendo para a pessoa: se você não acredita que Deus é conosco, então faça a prova de Deus em outro lugar. Mas uma coisa é certa: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele está comigo aqui neste lugar. Sabe o que eu estou dizendo? Se você quiser semear, semeia. Se você quiser ser grato, seja. Mas se você não quiser, o trono de Deus ainda estabelece dentro desta casa. E aí você vai ver, querido, que ele vai falar do sobrenatural. E esse sobrenatural Zacarias revela. O livro do profeta Isaías, capítulo 2, verso 3. Irmãos, entenda uma coisa. Ali corria águas do lado direito, que significa, de Sião deveria sair a lei. Da onde saiu a lei? Não foi de Sião? Não foi de Sião, pastor Janeiro, que saiu a lei? Não foi de Sião que veio todas as leis? Da onde é, querido? Do lado. Entenda uma coisa: mas de Jerusalém a palavra do Senhor viria ao coração do povo. Entenda uma coisa, eu sempre digo assim: quem tem medo aqui, querido, de raios e trovões? Quem tem medo? Quem tem medo de raio e trovão? Se você não levantar a mão, está com vergonha, está com medo, está pecando. Você tem medo de raio? Eu não tenho medo de raio nem de trovão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Ele chama pelo nome. Pastor, mas se o senhor tomar um raio e morrer, eu não morro, eu vivo. É essa convicção que você tem que ter. Tem crente, pastor, que precisa ouvir uma mensagem que massageie o seu ego. Tem crente que precisa ouvir uma palavra de bajulação. Mas a palavra que eu tenho para você de bajulação é: saia do raso e entra no profundo de Deus para a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está tomando água de poça, eu tenho água viva direto do meu trono para a tua vida. Deus tem coisas grandes a revelar para nós. Mas eu fico preso nas minhas coisas terrenas. É como o povo de Israel. O povo de Israel, querido, queria viver o profundo, mas não deram crédito à palavra de Deus. Isaías capítulo 2, verso 3, olha o que estão aí dizendo: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Subamos aonde? A casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andamos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora vamos entrar para dentro da Bíblia, no livro de Lucas capítulo 24. Jesus vai dar uma orientação aos seus discípulos: não saia do templo, fica no templo. Você chega aqui quebrado, você chega aqui sem motivação, você chega aqui sem esperança, mas é no templo do Senhor que a palavra vai entrar no teu coração, te dando esperança, te dando vida, para você sair daqui dizendo: eu estava quase morrendo, mas hoje a água de Deus invadiu a minha alma. Porque de nada adianta, querido, eu estar bem trajado com um terno de veludo, gravata borboleta, sapato bico fino, como foi dito aqui nesta noite, a aparência. O varão disse isso: a aparência, a casca. Entenda que também não adianta eu dizer que estou no profundo e a minha aparência é ser de raso.
Profundo, sabe o que é? É você chorar quando Ele fala com você. Profundo, querido, eu tenho hora que eu tento entender, William. Algumas pessoas dizem assim: Deus falou comigo. Deus falou com você, falou. Mas parece que o miserável está mais seco do que eu. Aí eu olho e falo assim: só posso estar em pecado, porque não é possível um negócio desse. Não estou conseguindo a voz de Deus. Estou orando, estou buscando, estou me desviando do mau caminho, andando no monte, buscando a presença de Deus. E Deus fala com uma facilidade que esse homem, que essa mulher, não estou dizendo que Deus não fale, Deus fala, mas querido, parece que ainda está no raso, porque querido, da fonte da tua boca não sai nada que produz vida, só sai palavras peçonhentas, só sai palavras que não edificam. E Deus está dizendo para Ezequiel: ei Ezequiel, se coloca de pé, vai levar esta palavra, porque eu te enviarei às nações, eu trarei o meu povo novamente para me adorar. O meu povo está no raso, o meu povo está acomodado, mas se você pregar esta palavra, se o meu povo se arrepender, eles vão viver coisas profundas da minha parte. Eu não sei você, querido, pastor Israel disse algo aqui tão profundo no culto de terça-feira. Tem coisas que você lê, dá um nó na sua cabeça. Eu não sei na sua, mas na minha dá. Como que é Hebreus capítulo 11, missionária? Não é, pastor, verso 3? Coloca aí, querido. Hebreus 11, verso 3, veio a memória que não tem essa mente tão boa, avassaladora como a do pastor Israel. Mas de vez em quando o Espírito Santo faz eu lembrar. Não sou tão PhD como a Isabela, que parabéns por isso. Mas, querido, o Espírito Santo de vez em quando faz eu lembrar. Entenda aqui, querido, isso é para a glória de Deus, eu estou dizendo aqui. E quero parabenizar a Isabel diante de toda a igreja, amém, querida? Por essa dedicação de estudo, né, e conhecimento. Vai ser uma rabina aqui na igreja, em nome de Jesus. Olha aí, querido, presta atenção. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Dá para entender esse negócio? Eu estou olhando para uma árvore, eu estou dizendo assim: essa árvore não veio da árvore. Eu estou olhando para um jumento, e eu estou dizendo: esse jumento não veio da jumenta. Sabe o que é isso, querido? É a fé. Diga para o teu irmão: se você tem água de Deus dentro do teu coração, você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Vou falar de novo. Tem gente que só vai acreditar quando o céu abrir, quando o profeta de fora vir pregar, mas Deus ainda continua falando nesta casa pela palavra. Que mandarachuri me calabaia. Você não precisa Deus enviar profeta de fora, porque aqui ainda tem homem de Deus e mulher de Deus que prega esta palavra. Ainda que não haja homem de Deus e mulher de Deus aqui, querido, a palavra de Deus, ela não muda, ela é infalível, ela é irrevogável, ela é poderosa para fazer o que lhe apraz. Olha para o teu irmão, dá uma cutucadinha nele de leve, assim, diga para ele assim: ó, se você não crê nesta palavra, você continua ainda no raso. Não é? Está com a aguinha pelo tornozelo, dá uma olhadinha para ver se ele está com medinho. Você já viu aquelas pessoas que vai no rio, um calor daquele de 300 graus, chega na beira do rio, ui que água gelada, ui que água gelada. Dá vontade de pular com os dois pés nas costas, aprofunda logo nesse trem aí. É a mesma coisa. Para que pular? Para que gritar tanto? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Sabe o que é isso? A palavra, a água não desceu ainda no tronco. Porque a hora que a palavra descer no tronco, você não vai olhar para quem está do direito à esquerda, mas a fonte de Deus vai te renovar. Urabacá manduia daqui eu fiadéria. A palavra de Deus, eu não sei aproximadamente, mas a Miriam, irmã de Moisés, tinha muito mais de 70 anos, é isso, pastor?
90 anos, a Bíblia vai dizer, presbítero Vicente, que quando ela atravessa o mar, do outro lado, em terra seca, a Bíblia diz que ela canta, que ela dança, tanca tamborim. Sabe o que é isso? Quando você é tocado por esta água, a tua natureza pecaminosa reconhece que há algo mais profundo invadindo a tua alma. Aí você não aguenta, você levanta a mão e dá glória. Aí você não aguenta, já começa a falar línguas estranhas. Aí você já não aguenta, começa a chorar sentado. Aí você já quer correr, já quer voar. Sabe por quê? Porque não é o pastor Ellison, mas é esta palavra como água viva descendo sobre você. Oh, aleluia. Eu li tudo, né? Li, que benção. Olha aí, querido, Apocalipse capítulo 2. Capítulo 22, me perdoe, capítulo 22, verso 1. Você precisa entender o que Deus falou aqui. O profeta não está na beira do rio. O profeta está dentro do... Diga com o teu irmão assim, ó. O profeta não está à beira do rio. Quando teve essa visão, ele estava no templo. Querido, entenda uma coisa. Para você ter visão aqui dentro, você não pode ser esse crente natural. Desculpe falar, isso é muita mofadinha demais, filho de Deus. Não quer suar, não quer desmanchar o penteado, que a maquiagem corra no rosto. Deixa correr esse trem, depois você retoca. Eu não vou chorar porque homem não chora. Homem não chora quando não pega o papai e encharca ele. Mas quando o papai encharca ele, ele chora, ele derrama, ele baba, ele vira criança. Sabe o que é isso, querido? É a presença de Deus. Labaia andonha que minha sé. O mundo tem várias cisternas para te oferecer. O mundo tem várias coisas para te oferecer. O mundo tem tantas coisas que te levam em êxtase, mas é coisas passageiras, porque no outro dia você está seco de novo. Mas esta palavra não, ela te dá aquele desejo de voltar a esta casa terça, quinta e domingo, escola bíblica dominical. Você não quer ficar longe daqui, você não quer perder culto. Sabe por quê? Porque a água de Deus está fluindo dentro do teu ventre para algo profundo que Ele tem com você. Apocalipse capítulo 22, verso 1, olha o que está dizendo. E mostrou-me um rio puro das águas da vida, claro como cristal, que procedia do trono e do Cordeiro. Meu irmão, entenda uma coisa. Deus não vai te dar algo para você viver aí com esse semblante de derrotado, não, meu irmão. Eu choro na presença de Deus. Eu me alegro na presença de Deus. Eu fico nervoso na presença de Deus. Tem hora que eu quero quebrar uns pescoços na presença de Deus. Tem hora que eu quero abraçar alguém na presença de Deus. Mas quando o diabo quer contaminar as águas que está descendo sobre mim, ele não tem poder. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer pelo profeta Isaías, João, que o trono de Deus está acima de qualquer trono. É Ele que derrama sobre você, é Ele que tem poder sobre a tua vida. O diabo não vai frustrar os planos de Deus na tua vida, se você quiser se aprofundar. Só quem quer se aprofundar, levanta a mão direita, levanta a mão direita. Agora nós precisamos entender que como que eu vou ser renovado, João? Como? Se eu não estou no lugar certo, esse negócio, desculpa, irmão, tá? Desculpa não, é a verdade. Eu não preciso estar na igreja para Deus falar comigo. Verdade. Você não precisa estar na igreja para Deus falar com você. Mas para você receber renovo, tem que ser na igreja.
Eu sou sincero, eu não gosto de ouvir mensagens. O único homem que eu escuto de mensagem do YouTube é o Luiz Hermínio, de vez em quando. E eu escuto também o pastor Hernandes Dias Lopes. São os únicos que eu escuto, porque não há variação de pensamento, a palavra é a mesma. Pode pegar um vídeo deles há 10 anos atrás, a palavra é a mesma. Agora tem alguns cabras aí, querido, que começa todo com salientação. De repente estão tudo que nem um cabelo de papagaio. Estão trazendo uma mensagem, querido, não cristocêntrica, mas homem-cêntrico, centralizando ao homem, dizendo que tudo tem que dar certo, que tudo vai dar certo. Não, querido, você vai passar por luta, você vai passar por prova, você vai passar pelo deserto, mas esta água vai estar com você. Vai passar pela enfermidade, Vicente, mas esta água vai estar com você. Porque esta água são águas purificadoras, são águas que curam você, são águas que saram você, são águas que vai sarar a tua enfermidade, a tua tristeza, a tua angústia, a tua decepção, a tua frustração. Essa água, ela não é uma água de poça, é água corrente. Diga para o teu irmão, Deus está levando tudo nessas águas correntes do teu passado e está renovando a tua força aqui nesta noite. Aleluia. Quem já pescou aqui? Quem já pescou aqui em Lagoa? Quem já pescou em Lagoa? Que maravilha. Eu sou pescador dos bons ainda. O único que ganha de mim é meu filho só, Lucas Caleb. Ele não está nem aí, não sei nem onde ele foi. Ele é bom para pescar, irmão. Fomos lá na Lagoa do Maico lá para pescar. Daqui a pouco eu vi ele puxa uma, puxa outra e fala assim: conta o segredo. Ele só faz assim. Mas aqui eu vou contar o segredo para você, querido. O segredo é, meu irmão, parar de querer beber em qualquer cisterna. Beba direto da fonte de Deus para a tua vida. O diabo está dizendo não vai dar certo, Deus está dizendo vai dar certo, porque eu estou levando água viva. Mas o samaritano não fala comigo, os judeus não falam com nós. Mas minha filha, eu não sou qualquer judeu, eu não sou qualquer israelita, eu sou aquele que veio trazer água viva para você. O mundo te aponta, o mundo te acusa, o mundo te despreza, o mundo te rejeita, quer fazer você ficar parado. Mas a água de Deus nesta noite está dizendo para você: vem, 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 vem. Eu tenho coisas profundas para revelar para a tua vida. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles deveriam permanecer aonde? No templo. Ezequiel está tendo a revelação dentro da onde? Do templo. É a simbologia, querido, que Deus está mostrando para ele, dizendo: eu vou espalhar minha palavra. O rio, quem que simboliza o rio? Quem que simboliza o rio, igreja? Vou perguntar de novo: quem que simboliza o rio, igreja? Tem gente querendo passar à frente de Deus. Diga para o teu irmão: Deus te deu limite. Está escrito, não está? E esse rio não dava para passar. E ninguém conseguia passar esse rio. Tem coisa, querido, que você quer entender. Tem coisa, irmão, que minha cabeça dá um nó. Eu estava vindo da divisa. Ficaram os irmãos lá, o Gesildo, eles trabalhando hoje no telhado da igreja. E eu vindo da divisa, falando com Deus dentro do carro, olhando para algumas coisas. Eu não sei você, mas tem hora que eu dou risada sozinho dentro do carro. Eu dirigindo o carro, daqui a pouco eu olhei para o volante, já comecei a rir. Olhei para o câmbio, já comecei a rir. Olhei para o interior do carro, comecei a rir, pastor. E olhei para mim, todo sujo, de barro, de cimento, todo lambuzado, todo sujo. Mas aí Deus me deu uma revelação dentro da palavra. O rio de Deus é esse, querido.
Você pode até aparentar sujo por fora, mas você está dentro de uma proteção de Deus. Há algo glorioso de Deus dentro do Senhor, pastor. Deus não te deu qualquer água. E esta água de Deus não é para você matar alguém, não é para você ferir alguém ou afogar alguém, Edson. Mas esta palavra é você dizer: Jesus é o libertador de Israel. Ele é poderoso para fazer coisas grandes na tua vida. A quem, quando chegou aqui, essa mala está lá em casa ainda guardada em cima. Ó o nome agora. Antes era guarda-roupa, torto, com a perna meio quebrada. Agora mudou a fala, é closed. Se falei errado, me perdoe. É closed. Sabe por quê, querido? Entenda uma coisa: não se preocupe com as coisas que estão à sua volta. Diga para o teu irmão: não se preocupe com as coisas que estão à tua volta. Se preocupe com aquilo que você está centralizado. Centraliza o seu coração, centraliza a sua vontade em Deus. Porque quanto mais você se aprofundar, mais águas cristalinas vai estar à tua volta. Quanto mais você se aprofunda, eu tenho uma revelação aqui dentro da palavra, não é minha, dentro da palavra. Quanto mais você se aprofunda, mais de Deus você tem, mais cheio de Deus você está. Água qualquer uma não vai bater, a água não vai misturar em você qualquer uma. Sabe por quê? Porque tem água de Deus dentro da tua vida que está jorrando. Livro de Atos, capítulo 5, verso 20. Eu já vou terminar, irmão. Livro de Atos, capítulo 5, verso, vamos ler o verso 19 e verso 20, para nós ter um melhor entendimento. Versículo 19, isso, obrigado. Olha aí. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas das prisões. Isso aqui é a revelação de Deus, querido. Algumas vezes, mas o que tem a ver com o livro de Ezequiel 47? Tem tudo a ver. Abriu as portas das prisões. E, olha lá o E e uma vírgula. Eu sou professor. O professorzão está ali, coisa linda de Jeová. E, diga para o teu irmão: quando tem um E e uma vírgula, significa que ainda vai continuar. Não é isso, João? Não parou, não terminou, não vai ficar no estado que está. Diga para o teu irmão: o teu inimigo te aprisionou, o teu inimigo está tentando te prender, mas e tirando-os para fora, disse, verso 20: e de apresentai-vos no templo. Apresentai-vos aonde? Apresentai-vos aonde? E dizei ao povo de todas as palavras desta vida. Sabe o que ele está dizendo? O diabo tentou te aprisionar para você não vir para o culto. O diabo tentou te entristecer para você não vir ao templo. Mas quando você chegou aqui, esta palavra uma vez mais está dizendo: aonde acabou a vida, eu estou dando esperança novamente. Aonde a depressão quis te dominar, eu estou dizendo: eu estou abrindo a porta e eu estou entrando, porque eu sou o dono da vida. Quem recebe esta palavra, levanta a mão direita. Aleluia. Eu preciso terminar. Oh, glória. Livro do Salmo 146, querido, 46, me perdoe. Livro do Salmo 46, vou ler rapidinho aqui para não ganhar tempo. Se quiser colocar no telão para mim também me ajuda. Oh, glória. Salmo 46, querido, vai dizer, irmão, olha aí, o verso 46 e o versículo 4. Há um rio cujas correntes, está falando de poço?
Está falando de lagoa? Eu disse, dei a simbologia de lagoa, querido, para você entender. Presta atenção. Na lagoa, aonde tem lagoa, o dono da lagoa sabe que peixe tem lá. Sim ou não? Preciso ir lá no Zé Aparecido arrancar umas carpas lá. Ô glória. Não é, Zé? Ai, pastor, esse judia, né? Agora entenda, querido. Dentro da lagoa eu sei que peixe que tem. Dentro da lagoa eu sei que peixe que. Trazendo para a simbologia da era cristã, da igreja primitiva. Qual é o símbolo do cristianismo quando o povo de Roma estava sendo perseguido, o povo de Israel? Qual era o símbolo que o povo fazia? Dizendo: aqui tem um cristão. Qual era o símbolo? Qual era o símbolo? Entenda uma coisa. Por que Deus está falando para Ezequiel? Haverá vida. Vai ter peixe dentro dessa água. Peixe simboliza a vida. Peixe simboliza a alma. Sabe o que eu estava dizendo? Antes a tua palavra era peçonhenta. A tua palavra era destrutiva. Mas a água que está jorrando dentro de você, você não merecia a vida. Você não merecia estar aqui. Mas através da tua vida vai haver outro peixe que vai encontrar esta água. Querido, olha isso. Correntes de água que alegra a cidade de Deus. Que alegra o que, igreja? Deus te compara como o que? Como Sião. Não é isso, pastor? Sião. Você é o Sião de Deus. Diga para o teu irmão: você é o bichinho de Jacó. Vou melhorar. Olha, mas olha com um sorriso para ele. Se ele não sorrir para você, chuta a canela dele. Pelo menos ele vai mostrar essa canjica aí. Isso. Diga para ele assim: ó, você é templo. Você é templo. Habitação do Espírito de Deus. Você está achando que você é qualquer coisa? Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Estão tentando te desanimar, te desmotivar, mas a palavra de Deus para a tua vida é hoje. Se aprofunde em você. Entra nos mistérios de Deus você. Se o teu irmão, a tua irmã, se ninguém quer, queira você, deseje você. Vai, porque Deus vai fazer coisas grandes sobre a tua vida. Se coloque de pé. Deixa para outro pregar no outro dia. Querido, entenda uma coisa. Essa água, Luiz, não é aquela água que a gente bebia lá, aguardente. Não é aquela garapa azeda que a gente bebia e falava boca mole. Não, querido. Esta água você fica muito louco, consciente. Ô, pastor, está falando não, que eu fico muito louco. Lógico que você fica. Pastorzão aqui de vez em quando aqui, meu querido. Papai pega ele pula que nem um... parece que está com aquele negócio pulando naquela cama elástica. Eu olho, eu me alegro. Sabe por que eu me alegro, querido? Não é por causa do pulo. É porque, meu irmão, ninguém vai se manifestar se não houver a água. Sabe por que muitas pessoas não têm firmeza? Sabe por que muitas pessoas estão aqui hoje, amanhã está lá fora? Desculpe, mas é a realidade. Sabe por quê? Porque, querido, está acostumado a ficar na beira do rio. Está acostumado a vir de vez em quando no templo. Está acostumado a vir de vez em quando dentro da casa do Senhor. Mas você que está começando, não saia deste lugar. Não retire o teu pé da casa do Senhor, porque Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Eu quero chamar aqui na frente